Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Vamos começar, né? Recebemos essa semana o e-mail do nosso amigo Ovidio Mendes, né? Que comentou o Pode Sim 45, né? Sobre o filme A Invasão do Mal. É um e-mail curto, eu vou ler, acho que vale a pena para a gente refletir também um pouco. É pena que nos filmes sobre obsessão não haja uma assessoria de alguém espírita para que o fenômeno seja apresentado de forma natural e sem mistificação. Assim as pessoas não espíritas compreenderiam melhor e perderiam um pouco o preconceito. Ovidio, meu caro amigo, eu concordo com você, mas sou um pouco mais otimista. Alguns filmes, né, e aí não é informação oficial, mas alguns conhecidos mais ligados a essa coisa de filme, comentam que alguns diretores de Hollywood de fato têm pesquisado em obras espíritas, né? Quer dizer que eles sejam espíritas, mas é a sua fonte de orientação e inspiração. Por outro lado, é como o filme que a gente comentou, de fato, foi um relato. Então tinha que relatar mesmo, exorcismo e tal. Mas concordo que não precisaria dos sustos excessivos, né? Do suspense excessivo. Por outro lado, a melhor notícia é que nós, espíritas, já começamos a fazer filmes, né? Talvez seja importante aí a gente pensar como é que nós podemos apoiar, né, mais os filmes espíritas. Já temos desenvolvido, nós, movimento, coisas bastante interessantes na área do teatro e alguns filmes já foram bastante bem sucedidos e extremamente coerentes com a doutrina. Tivemos também a novela A Viagem, né, que foi refilmada e a primeira versão foi escrita por um espírita e, né, orientada por Chico Xavier, né? Ele foi lá no set de filmagens da primeira versão. Bem, o fato sim, nós temos um amplo papel cultural a desempenhar. Apenas começamos, né? E é importante, mesmo que nós não sejamos as pessoas que estão diretamente ligadas, né, aí a arte, a produção cinematográfica, nós apoiarmos, porque todo mundo é humano, né? Todo mundo é humano. Então, às vezes, a pessoa chega com uma ideia mais avançada do ponto de vista cultural e nós do movimento espírita ficamos com medo, né? Quantas ideias já não foram engavetadas porque não encontraram um apoio, uma ressonância no movimento espírita. Então nós somos muito responsáveis e somos muito importantes sim, no sentido de apoiar. Às vezes, mas não é um apoio financeiro se a gente não tem condição, mas uma prece, um e-mail, né? A gente tem que ter esse hábito, que a gente também insiste muito aqui no blog, né, de interagir. Porque às vezes a pessoa está fazendo e até para porque acha que não é importante. E aí aqueles que, né, sentem que aquilo é importante perdem porque não avisaram. Então tudo isso é importante, a gente aprender a se comunicar, mandar e-mail para os atores, para os diretores, apoiar as instituições que financiaram, e-mail, não custa nada. Tudo isso é importante porque incentiva, né? Do ponto de vista energético, isso é muito importante. A gente vai, né, já entrando no assunto de hoje, discutir isto hoje, a nossa participação agora na sociedade. O título, é um tema, né, que eu peço a vocês muita compreensão, porque é um tema que não é fácil, é um tema polêmico, mas como nós, né, definimos que vamos comentar temas atuais, a gente não precisa fugir, né, dos temas mais espinhosos, né? O Espiritismo nos dá condição de uma análise lúcida e devemos sempre rogar a Deus e aos bons espíritos que nosso coração consiga, né, se afinizar com a compreensão espírita. Bem, pelo o título do programa, vocês já devem desconfiar. Hoje falaremos, né, do atentado à revista Charlie Hebdo, é interessante, né, que soa até um pouco árabe o nome, mas enfim. Mas foi, na verdade, um trocadilho que eles fizeram, né, fazendo uma crítica aí ao Charles de Gaulle, uma brincadeira com eles. E é um tema delicado, quer dizer, porque foi um atentado, né, terrorista, morreram 12 pessoas. E aí, o que é que o Espiritismo pode nos ajudar nesta reflexão?
Este é o ponto, né? E a frase do nosso título do nosso Pode Sim está obviamente ligada às pessoas que, revoltadas, protestando contra aquele atentado, na França resolveram adotar a frase, né, Je suis Charlie, quer dizer, eu sou Charles. Elas botaram, né, puxaram para elas a identidade da revista e dos cartunistas que foram assassinados. Por que é um tema delicado? Porque nesse momento as coisas vão caminhando para uma compreensão dos extremos. E quando nós temos isso, né, quando nós temos uma situação que se polariza, é muito importante a gente buscar o equilíbrio, tentar entender primeiro o que aconteceu, né? O que é que levou essas pessoas a cometerem esse crime e que contexto histórico é esse, tá certo? Uma observação rápida, caso alguém ainda esteja pensando, por exemplo, o que é que um programa espírita tem a ver com isso, ou o que é que eu, em particular, tenho a ver com isso, vamos responder rapidamente. Tudo. Primeiro, por quê? Hoje nós vivemos num mundo em que nós somos praticamente, né, convidados ou quase forçados a tomarmos uma posição. E essa nossa posição tem repercussão. E aí a gente começa a ter responsabilidade. Vou falar de 2 aspectos, só para que a gente possa entender um pouco como é importante o nosso posicionamento, né, individual e como espírita, obviamente. Primeiro, nós vivemos num mundo que está interligado. Qual é a postura que a política externa do Brasil deve ter em relação a isso? Talvez você diga, não tem nada a ver com política externa do Brasil. Tem, porque ela está representando você, meu amigo. Está nos representando. O que é que o Brasil, enquanto pátria do Evangelho, enquanto nação, deve se posicionar ante uma situação dessa? Então é importante termos uma opinião sobre isso. O que é que os espíritas têm a dizer sobre isso? É também importante a gente refletir. E num outro aspecto, e aí entendendo um pouco da dinâmica, né, do que o Herculano Pires chama sabiamente de sociologia espírita, a gente vai ter condição de interagir. Porque à medida em que nós recebemos uma informação, e aí quem conhece magnetismo e espiritismo não vai ter dúvida do que eu estou falando, nós reagimos emocionalmente, depois intelectualmente. Esta reação gera energias que se somam, nesse caso, com as milhões de pessoas, com as muitas milhões de pessoas que estão envolvidas neste fenômeno, nesse atentado e na repercussão dele. Onde estarão as nossas energias? E aí é responsabilidade individual. Eu estou vibrando a favor de quem? Portanto, é importante a gente entender o fenômeno para que a gente possa vibrar, digamos, de uma maneira mais sábia. Nós não podemos mais, porque o mundo não está mais tão simples assim, na verdade eu acho que nunca pôde, mas hoje fica mais claro que nós não podemos, ter uma atitude acomodada. Eu vou contar uma pequena história. Há cerca de 18 anos atrás, 16 anos atrás, eu comecei a trabalhar com jovens, né? E na época nós trabalhávamos numa favela aqui de Fortaleza, extremamente necessitada, e eu estava começando e achava que tinha que seguir um currículo tradicional e, obviamente, minhas aulas não eram interessantes de forma nenhuma. E os jovens ficavam, naturalmente, como jovens saudáveis e alegres, ficavam bagunçando. E eu tentava, no começo, como os professores mais ou menos convencionais, chamava a atenção, e quando eu via que eles estavam conversando muito, eu fazia uma pergunta sobre o tema que eu estava falando. Óbvio que eles não sabiam, mas eles eram mais inteligentes do que eu. E eles sempre diziam, a primeira resposta era Jesus. Eu dizia não. E a segunda resposta era caridade. Então, e ele também não acertava, mas já ganhava simpatia pelas 2 respostas inteligentes. Mas nós espíritas não podemos simplesmente ficar igual aos meus alunos no começo do trabalho, né? O que é que eu quero dizer? Aconteceu? Não, basta pensar em Jesus. Ou alguns, né, espíritas aí mais ligados à vida dos mosteiros, né, ou à síndrome de avestruz, não, eu não quero nem ver porque eu não vou me envolver com essas situações violentas.
Não é assim que a gente resolve os problemas, gente. Está acontecendo na nossa sociedade. O fogo está na nossa casa. Não adianta ir dormir, vai morrer queimado. Então, não é uma atitude adequada, simplesmente fugir. Tem muita gente no movimento espírita que foge de uma reflexão, que não quer tocar no assunto por causa das vibrações. Gente, isso não é a atitude de quem conhece o espiritismo, né? Então, nós temos a ver com isso porque nós reagimos vibratoriamente. E não adianta fugir, não adianta se isolar e não adianta, o que é mais triste ainda, se vincular à corrente majoritária aparentemente do bem. Tá certo? Porque nós vamos agora, né, mostrando a importância disso, examinar uma situação delicada, bastante delicada, por isso vamos prestar atenção. Seria mais fácil reproduzir o que muitos estão reproduzindo aí na mídia, né? É muito bom quando a gente tem um carrasco e uma vítima, né? Mas não conheço nenhum caso assim, exceto a crucificação do Cristo. Fora isso, a gente tem que avaliar situações com mais critério, né? É um pouco como a gente lida com situações obsessivas, né? Nem o obsessor é o demônio, nem o obsidiado é um anjo, né? Porque o obsessor também às vezes tem histórias nada agradáveis da vítima, entre aspas, obsidiada. Então a gente tem que levar para um bom termo da compreensão humana, né? Botar um pouco de lado da condenação infantil e tentar entender o que aconteceu e tentar ver erros e acerto de ambos os lados. E aí, quando eu quero dizer acerto de ambos os lados, não quero dizer em nenhum momento que eu sou a favor que se mate ninguém, né? Não é isso. Foi um ato infeliz e criminoso. Mas é um ato que extrapola aqueles jovens, 30 e poucos anos, né? 32 e 34 anos, aqueles irmãos que mataram 12 pessoas. Extrapola e muito, né? Por isso, vamos tomar como objeto de reflexão. Vamos lá, vamos tentar ver os dois lados. Esse jornal que está sendo colocado aí na imprensa como uma expressão da liberdade, como uma expressão do bom humor, não é bem assim, né? Como a gente precisa desconfiar sempre. Quando a gente vê alguém muito vítima, a primeira questão é: verifica se é o Cristo. Se não for, não é bem assim. Não é. Se não for lá, se não se chamar Jesus de Nazaré, não é bem assim. Por quê? Porque o que nós tivemos foi um infeliz encontro de dois grupos fanáticos. Essa é a tristeza da situação. São dois grupos fanáticos. Esta revista não é simplesmente uma revista de humor, né? Nas palavras do próprio fundador, era uma revista que tinha, entre outros objetivos, de desmoralizar o islamismo, dessacralizar o islamismo. Então, né, vamos tentar entender um pouco a lógica dos dois fanatismos. O fanatismo religioso e o fanatismo ateu, que hoje está bastante em voga em alguns setores da sociedade, né? O indivíduo, ele não está satisfeito simplesmente em achar que Deus não existe. Ele tem que ter uma militância, ele é fanático, ele não aceita que ninguém tenha crença. Quem tem crença não é inteligente, né? É alienado. Então tem um fanatismo ateu aí também forte, que essa revista infelizmente representa. Até aí tudo bem, se ele é um fanático ateu, mas um fanático ateu que desrespeitou profundamente as religiões, né? Então, o que é que a gente está querendo colocar? Estes senhores, né, agora espíritos desencarnados, estou falando dos cartunistas, né, dos chargistas, como queira, eles fizeram muitas caricaturas, não críticas, não irônicas, mas profundamente desrespeitosas ao islamismo, ao catolicismo e ao judaísmo. Tá certo? Então, a crítica tem que existir, mas não uma crítica absolutamente desrespeitosa e destrutiva. Há algumas charges que são absolutamente inaceitáveis, né? Então, quem quiser ver, coloca aí na internet, porque não vale a pena nem comentar, dado a baixaria delas, tá certo? Desrespeitando Cristo, Deus, os católicos, os muçulmanos. Eu li um artigo interessante de um colunista do New York Times, que ele disse que essa revista nunca seria aceita numa universidade americana.
não pelas ideias, mas pelo profundo desrespeito que eles tinham às outras crenças. E aí você pode ter a crença que quiser ou a descrença que quiser, mas para viver em sociedade é preciso um mínimo de respeito. E esses senhores não faziam isso. Tanto é que, olha que coisa curiosa, quando eles quiseram fazer uma charge com o mesmo tom, desrespeitando Charles de Gaulle, que está muito longe de ser um espírito superior, mas é profundamente respeitado na França, então tem que ser respeitado, a revista foi proibida de entrar em circulação. Quer dizer, o tribunal francês tem sensibilidade para o que eles respeitam, para o que é valor, mas o valor para o outro não. Então é preciso a gente entender, tem que ter um limite. Tem que ter um limite de respeito. Você não pode ridicularizar repetidas vezes, de uma maneira grosseira, aquilo que é sagrado para o outro, independente do que seja. Se você adora uma pedra, eu posso até fazer uma crítica a isso, mas eu não posso desrespeitar. Né? Como eles faziam, tá certo? Como eles faziam. E é curioso que a imprensa que o está vitimizando não mostra nenhuma charge, por exemplo, deles fazendo as mesmas críticas ao cristianismo, como eles fizeram, né? Colocando Jesus numa posição ridícula, colocando um senhor barbado como Deus numa posição ridícula. Situações absolutamente ridículas. Então nós estamos diante, infelizmente, de um grupo de fanáticos antirreligiosos, né, que usavam a liberdade para isso. Se os Estados Unidos é uma democracia, e é interessante a gente observar esse artigo do New York Times, onde o articulista diz que não seria admitido uma revista daquela em nenhuma hipótese, nem como revista de universidade, dado o grau de desrespeito. Bem, do outro lado nós temos um outro grupo fanático religioso, né, que articulou e ocasionou o assassinato. Imaginemos uma desobsessão com esses dois grupos. Você tem que falar isso para os dois, ambos estão errados. Não tem como, do ponto de vista da justiça divina, do ponto de vista espírita, a gente querer transformar um dos dois em Marte. Agora, se isso se resumisse a dois pequenos grupos fanáticos, seria, sendo bem prático, um problema menor ou menos grave. E aí entra agora a nossa compreensão espírita para a gravidade do problema que nós estamos lidando, né? Porque é preciso entender que os fanáticos dos dois lados gostam da polarização. E isso é delicado. E a gente já está vendo vários movimentos dos dois lados do fanatismo para tornar isso uma guerra. Né? O fanatismo de cada lado está querendo transformar isso numa guerra. E nós que conhecemos a interação das sociedades desencarnadas com as encarnadas, vivemos um momento delicado. Por quê? Porque quando 700 mil pessoas desavisadamente, né, adotam a postura do radicalismo, do fanatismo ateu, né, colocando os cartunistas desrespeitosos como vítimas puras e supremas, eles correm o risco de começar a sintonizar com esses espíritos das trevas que querem o radicalismo, né, que querem mostrar que só a dor deles vale, que querem vingança. Esse é o problema, né? Porque na hora que você primeiro torna o outro numa vítima que não é, e se sente a vítima, e essa vítima é agressiva, você está sintonizando com esses espíritos que buscam a guerra, o ódio, com o nome, nesse caso, de vingança, ou de justiça, né? Como os hipócritas gostam de colocar. Justiça, a gente vai lá e mata os outros. E isso é grave porque qual é a situação? Vamos falar primeiro da França hoje. A França tem 6 milhões de muçulmanos morando na França, tá certo? Grande maioria em Paris, que são tratados já com muito preconceito, são cidadãos de segunda classe, a grande maioria faz parte do extrato mais pobre da população. Essas pessoas pobres, essas pessoas sofridas, essas pessoas que não são radicais estão pagando hoje, já estão sofrendo as consequências dessa compreensão infeliz, dessa briga desses dois pequenos grupos fanáticos, mas que parece ter um certo poder de manipulação.
E a imprensa brasileira reproduz, naturalmente, né? Naturalmente. Então, o que acontece? É importante avaliar isso. Você imagine um pai muçulmano, equilibrado, honesto, ponderado, como são a grande maioria dos muçulmanos, a grande maioria. Convivi com muçulmanos, tive amigos muçulmanos e são pessoas maravilhosas. Sai de casa pela manhã em busca de um emprego. Tem 5 filhos que estão necessitando do amparo do pai. E aí esse homem vai buscar emprego. Como você acha que ele vai ser tratado nesse clima de eu sou Charlie? Né? Como vai? E já vários relatos de mesquitas, de templos religiosos que foram invadidos, foram apedrejados, foram jogadas granadas e receberam tiros. Não é isso que é o correto. E essas pessoas que são o grupo, que estão entre os grupos mais frágeis da sociedade francesa, estão hoje sofrendo por conta do eu sou Charlie. Esse é um ponto que a gente tem que considerar. Nós estamos vibrando hoje a favor de quem? Da compreensão, do diálogo, ou estamos comprando essa ideia de que existe uma vítima pura? E, consequentemente, nós vamos empunhar a espada, né, vibrando pela vingança, pelo ódio e pelo preconceito. Então, esses 6 milhões de pessoas, aí você pode perguntar o que é que eles estão fazendo na França. Estão lá buscando receber o que a França roubou deles. Porque são pessoas que vêm das ex-colônias francesas. Estão lá porque os franceses foram lá explorar e ensinaram francês. E numa busca de uma vida melhor, a França foi, obviamente, a primeira opção, já que agora era a língua que eles falavam. E aí nós temos que entender, a França tem uma obrigação kármica com esse grupo. A gente não pode, nem do ponto de vista individual, coletivo, sair matando, roubando, sugando as coisas dos outros. Tem que pagar, de um jeito ou de outro. Queira Deus que os franceses entendam que eles têm que restituir. Não estão fazendo caridade, não estão fazendo favor, não. Estão reparando. E aí, se alimenta uma onda de preconceito, a situação vai piorar muito. Para todos. Porque a lei divina vai atuar, é óbvio. É óbvio. Quando a gente não quer reparar pelo amor, as coisas se complicam. Então, e os fanáticos ateus, a extrema-direita, né, que às vezes usam o nome da religião, mas enfim, eles só usam o instrumento que está na mão, já estão criando mobilizações, já houve pronunciamentos, incitando o ódio e o preconceito. E quem vai sofrer são essas 6 milhões de pessoas que estão lá buscando ter uma vida digna, buscando trabalho, porque tiveram que sair dos seus países porque lá não tinham condição de sobreviver. É importante a gente entender esse lado. Quer dizer que nós vamos apoiar o assassinato? Nunca. Mas talvez já tenha morrido mais muçulmanos do que morreram franceses hoje. Porque a gente sabe que esse clima gera assassinatos que não são registrados, geram ataque às igrejas. Já pensou a gente no centro espírita, alguém joga uma granada dentro? Alguém dá um tiro na porta? Alguém apedreja? Então é preciso entender que o extremismo, ele não vai ajudar ninguém. Os bons, os moderados, aqueles que de fato acreditam em Deus, independente da religião, temos que nos unir e orar em conjunto de mãos dadas. Católicos, franceses, muçulmanos e ateus até que queiram participar com o coração aberto. Então nós espíritas temos um papel fundamental nesse episódio. Fundamental. E o Brasil, como pátria do Evangelho, e os espíritas do Brasil não podem se omitir. Temos que fazer as nossas orações por esses grupos, pelos dois, para neutralizar o ataque das trevas, que estão atuando dos dois lados. E para reforçar a união dos moderados. Vamos nos colocar, se nós fôssemos um muçulmano moderado, equilibrado. Aí alguém se diz, não, olha, mas um muçulmano matou alguém. Como é que você se sentiria? Seria justo? Você se sentiria bem? Primeiro, já é um sofrimento terrível. Se fosse um espírito, nós não se sentiríamos bem?
É isso que o Espiritismo prega? Então temos que entender que somos humanos. Em todos os grupamentos humanos vão ter os fanáticos, vão ter o sintonizado com as trevas. Cristo teve que lidar com isso, gente. O que é que Judas fez? Sintonizou com as trevas. Não foi um atentado contra a vida do Cristo que Judas fez? Foi. Praticamente um assassinato, entregou ele na mão de pessoas que o mataram. Então, a fraqueza, o fanatismo faz parte ainda da nossa realidade humana. Não podemos entrar na conduta infeliz de uma condenação extrema de ninguém. É natural que os franceses estejam tristes e magoados. A sua dor merece ser respeitada, mas não será bom nem para eles nem para o mundo que essa dor se transforme numa perseguição injusta, como já está acontecendo, pelo menos isoladamente. Nosso papel: orar para fortalecer a integração entre aqueles que são uma grande maioria que querem paz. Porque se dos 6 milhões de muçulmanos na França, a metade fosse homem-bomba, a França tinha se acabado já. Se 10% resolvesse ser fanático religioso, não tinha mais francês vivo em Paris. É óbvio, é óbvio. Mas, é importante entender que há interesses infelizes nos pequenos grupos dos dois lados e que nós não podemos embarcar nessa. Kardec fez uma análise extremamente lúcida, generosa e crítica ao islamismo. Está na Revista Espírita. Mas eu tenho certeza que nenhum muçulmano vai se sentir ofendido com aquilo. Kardec ponderou, Kardec colocou o que ele via como acerto, colocou o que ele via como erro e pronto. Foi feito. Não precisa ofender. Mostrou o lado humano, mostrou o lado divino. Isso deve ser feito em tudo. Em tudo, inclusive no espiritismo, inclusive com as figuras espíritas, inclusive com a doutrina espírita. Mas não de uma forma extremamente grosseira e depreciativa. E aí a gente lembra, aí vimos como é que Kardec agiu em relação a uma situação delicada, porque Kardec também, constantemente, os inimigos do espiritismo colocavam situações querendo embaraçar Kardec, Quiseram indispor Kardec com as autoridades francesas várias vezes, quiseram indispor Kardec e o espiritismo, com a nobreza, e etc, 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 Tudo aquilo que era mal visto na época quiseram associar a Kardec. E Kardec, com muita lucidez, escrevia e mostrava com honestidade e com equilíbrio. Olha, meu ponto de vista é esse. Os espíritos não estão nos ensinando isso. A minha análise é essa. E aí também nós vemos o Cristo lidando com uma situação parecida. E aí a gente vê que a estratégia das trevas, encarnada e desencarnada, não muda muito. Porque para quem já conhece a escala espírita, tivemos já um programa sobre isso. A segunda aula, na terceira aula do nosso curso, foi sobre a escala espírita. Então quem conhece a escala espírita sabe que existem espíritos extremamente inteligentes e extremamente inferiores. São esses que manipulam os desavisados, Aqueles que vão com a moda, vão com o que está saindo na televisão, vão com o que fulano disse e não analisam a questão com um pouco com mais profundidade. E aí, como é que esses espíritos, encarnados e desencarnados, tentaram armar a mesma armadilha para o Cristo? Ora, Cristo vivia numa região, na Judéia, dominada pelo Império Romano. E uma situação delicadíssima era o tributo que os judeus tinham que pagar a Roma. Ninguém gosta de pagar imposto, muito menos o imposto para uma potência estrangeira. Era o mesmo que hoje, no Brasil, a gente tivesse que pagar um imposto para os Estados Unidos. Ou para a França, ou para a Inglaterra. Não, eles que organizam aqui o Brasil, então você tem que pagar para eles. Óbvio que não é agradável. Bem, e aí, muitos querendo criar uma cilada para o Cristo,
combinaram o seguinte: vamos chegar para ele e vamos fazer com que ele se pronuncie de tal maneira que ou ele vai ter que brigar com Roma ou ele vai ter que brigar com os judeus. Chegam para ele e dizem, puxam o saco, né? Como todo falso, né? Gosta de fazer para aplicar o golpe. Mestre, sabemos que não leva em consideração a pessoa dos homens, porque só falas o que é de Deus, como quem diz. Você é corajoso, né? Enchendo a bola. Coitados, né? Querem enganar Jesus. Mas vamos lá. Eu imagino quando depois que desencarne, olha, eu tentei enganar o Cristo só. Mas enfim. E aí fazem a pergunta capciosa: é lícito pagar imposto a Roma, a César? E aí você imagina o que é que faz, né? Se falar que os judeus vão dizer, olha, é um traidor, ele é amigo dos romanos. Se ele disser não paga imposto, os próprios que perguntaram já estavam ligados às autoridades romanas para dizer, olha, tem um rebelde aqui pregando para a gente não pagar imposto para vocês. O que é isso? É a mesma situação do que nós estamos vivendo na França, né? Do Charlie Hebdo. Por quê? Cria-se esse clima. Ou você é a favor do Charlie Hebdo e anti-muçulmano, ou você é muçulmano e anti-francês. Quer dizer, é o mesmo clima, é a mesma estratégia das trevas, né? Quem sabe aí tem até os mesmos espíritos, né? Alguns deles, quem sabe. Mas o fato é que inimigos do Cristo, naturalmente, inimigos da fraternidade. O Cristo pega e diz, primeiro o Cristo dá logo, avisa logo, né? Hipócritas, quer dizer, não vão me enganar, seus cínicos. Mas eu vou responder, me dá a moeda. E aí ele pergunta, o que é que está escrito aqui? De quem é essa gravura, essa figura? Quer dizer, de César. E aí o Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, equilíbrio e ponderação, sem extremismo, né? O respeito a cada um, o respeito a cada momento, sem ir para os extremos, porque os extremos só vão nos levar à infelicidade, à tragédia. A França tem um longo histórico infeliz de tragédias, né? Tem aí a lamentável noite de São Bartolomeu, século XVI. Temos a Revolução Francesa, que a gente vê o lado bonito, mas infelizmente ela foi banhada excessivamente de sangue com esse radicalismo patriótico, né? O Conselho Patriótico que degolou milhares de pessoas. É um país abençoado, onde que nós temos uma gratidão impagável, né? É o berço do Consolador, né? É a pátria que Kardec escolheu para nascer e de lá estruturar a doutrina que vai ser as bases da civilização do terceiro milênio. Então é importante que a gente, de alguma maneira, nesse momento, dê a nossa cota de ajuda, que também não deixa de ser a expressão da nossa gratidão aos franceses, né? Pelo que eles deram para a gente, né? O Espiritismo nasce na França. Então é importante pensar nisso, envolver os franceses com as nossas vibrações, envolver os franceses muçulmanos com as nossas vibrações, envolver o mundo muçulmano com as nossas vibrações, e envolver todos aqueles, né, que de uma maneira ou de outra estão sendo empurrados aí pelas trevas e seus mecanismos para uma atitude radical, que eles se acalmem, né? Que a gente possa criar uma onda que dificulte a influência da espiritualidade inferior nesses corações, começando obviamente pelo nosso, né? Nos vacinando pelo equilíbrio. Então, portanto, quando aqueles meus alunos, né, que não prestavam atenção na aula e diziam Jesus e caridade, eu tenho que dar a mão à palmatória, apesar de não saber o que eu estava falando, eles acertavam, né? O nosso grande desafio é saber aplicar as situações cotidianas Jesus e a caridade. E aí eu tenho que concordar com eles que Jesus e caridade, de fato, é a grande resposta para tudo. Bem, meus amigos, me despeço, né? Lembrando que sexta-feira agora a gente vai começar nosso curso, né? Vamos recomeçar a continuidade do curso. Para quem queira, está convidadíssimo a participar, né? Vamos falar sobre a origem das religiões, como surge a religião. E aí a gente vai longe, a gente vai para 60 mil anos atrás, né? E de lá a gente vai começar a nossa reflexão para entender como surge a religião,
né? E como a religião vem ao mundo para atender às nossas necessidades de felicidade. Portanto, não devem ser usadas para a guerra. Vamos, nesse momento, ler o nosso Evangelho, aberto ao acaso, né? Para deixar o espaço para a participação de nossos amigos espirituais. Bem, aberto ao acaso, caiu aqui no capítulo 20, Missão dos Espíritas. É uma linda mensagem de Erasto, tá certo? Que foi discípulo de Paulo, viu? Diga-se de passagem, um dos espíritos que mais colaboraram com a codificação, segundo Allan Kardec, tá bom? Eu não vou ler toda, infelizmente, mas recomendo fortemente que vocês leiam. É uma mensagem direcionada para nós, inclusive com alerta para as nossas falhas. Tudo bem? Vamos lá, vamos ler um trecho. Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade, olha que coisa interessante, que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões, suportando suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Olha que interessante. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Pai de amor e bondade, rogamos, Senhor, Tua misericórdia e Teu amparo nesse instante, para que possamos, abrindo esse espaço, termos a assistência dos Espíritos superiores, os nobres amigos do Cristo que, por misericórdia, se intitulam também e desejam ser amigos de todos nós. Que a Tua paz toque os nossos corações hoje e sempre. Caros irmãos, que a paz do Cristo toque os vossos corações. É necessário que os espíritas aprendam a posicionar-se com amor, com devoção e com energia. Porque os espíritas não se articulam numa campanha fraterna e intitulam-se dizendo: eu sou cristão, eu amo os muçulmanos. Eu sou cristão, amo meus irmãos muçulmanos. É preciso que os espíritas saiam de suas ocupações comezinhas e pequenas e aprendam que estão no mundo em missão. Missão de ser cristão. Missão em nome de Jesus de Nazaré. Missão em nome do amor. É preciso agitar alto a bandeira da luz, para que as trevas não tomem conta dos corações displicentes do mundo. É preciso levantar alto as vossas vibrações, para que, fazendo uma ponte com o alto, o ódio do mundo seja dissolvido e aniquilado. Irmãos, não estamos num período histórico comum. É hora da luz se implantar em vossos corações. É hora da luz moldar a vossa realidade.
E ela só poderá fazê-lo se corajosamente abrirdes as vossas mentes e os vossos corações a Jesus de Nazaré, que vos envia Allan Kardec para explicar sua doutrina e que hoje permite a comunicação dos bons espíritos, para que não vos enganeis de que lado está a verdade e de que lado está o erro, para que, vendo a luz, iluminando-se, tornar-se discípulo fiel do jovem da Galileia, que nunca abandona nenhum espírito desse planeta, independente de crença, independente de erro, independente de sofrimento. O nosso mestre é o mestre do amor. E somente quem se dispuser a amar a todos será seu amigo verdadeiro. Muita paz. Com o pedido de reflexão e oração, para que tenhamos uma atmosfera adequada no movimento espírita e isso possa ser utilizado para aplacar a infeliz onda de ódio que já surge no coração dos desavisados. Espíritas, amai ardentemente, porque o Cristo é o nosso modelo e nós seremos seus fiéis discípulos. Que assim seja. Caibar.